Bem-vindos, pessoal, a mais um vídeo. Se você estiver me assistindo no YouTube, inscreva-se no canal, ative o sino aí para você receber as informações, notificações de novos vídeos. Se você estiver nos assistindo pelo Facebook, tem um link aí embaixo para as nossas listas do WhatsApp, para você ficar informado sobre o que acontece no Centro de Estudos Teose, informação sobre cursos. Agora em 2019 nós vamos abrir vários cursos novos, incluindo cursos online, para você receber os links das minhas postagens aqui na página. E também, se você quer nos ajudar, nós não recebemos doação em dinheiro. Se você quiser nos ajudar o Centro de Estudos Teoses, no Facebook nós estamos colocando junto de todos os vídeos os produtos da nossa loja. O livro A Primeira Caçada e as camisetas com o sigilo do céu. Então, se você quiser nos ajudar a adquirir um produto de qualidade, que inclusive vai trazer benefícios espirituais para você, adquirir esses produtos aí, que você vai estar ajudando a gente, vai estar se ajudando também. Tá ok? Bom, nós vamos falar hoje sobre a Fraternidade Dourada, de modo específico a Irmandade de Odin, porque elas são a mesma coisa. De repente você está chegando agora e não sabe o que é a Fraternidade Dourada, né? Bom, dentro do meio ocultista se fala bastante sobre os chefes secretos, entidades, alguns diriam humanas, né? Blavatsky dizia que eram homens encarnados, mas houve muitos outros pensamentos acerca desse assunto, que elevaram-se acima da humanidade, tornando-se seres divinos que dirigem os caminhos da humanidade. Você deve já ter ouvido falar, se você tem interesse em assuntos espirituais, certamente você já se deparou com isso, com a Fraternidade Branca, geralmente representada por personagens como Hilarion, Kutumi, Saint-Germain. Na verdade, a Fraternidade Branca inicialmente foi representada pela Igreja vitoriosa, a Igreja Celeste. Os santos que venceram a morte são justamente a Fraternidade Branca. Aleister Crowley trouxe uma novidade a esse tema, falando sobre 3 fraternidades, aquilo que ele chamou de Fraternidade Branca, Fraternidade Negra e a Fraternidade Amarela. Eu já fiz vídeos sobre isso, vou voltar a tratar do assunto no futuro, hoje não vou entrar em detalhes, mas a base para a descrição dessas fraternidades aparece numa das visões de Crowley em Liber 418, mais tarde Marcelo Mota também falou sobre isso. Porém, em Médicos Sem Lágrimas, Aleister Crowley reconhece que a visão que ele teve em Liber 418 tinha uma infecção de uma inteligência negra, ou seja, havia uma manipulação, havia certos elementos inseridos ali por inteligências da fraternidade inimiga, a Fraternidade Branca, que seria a Fraternidade Negra. Não vou discutir quais são esses elementos, mas alguns deles você nota, por mais que Crowley diga que as fraternidades não têm elemento racial, em outros textos ele afirma que, e mesmo em Magia Sem Lágrimas, Médicos Sem Lágrimas, aliás, ele diz que a Fraternidade Branca coletava da Europa os seus iniciados. Então você sente sim um elemento racial, até porque ele chama a Fraternidade Amarela, né? A Fraternidade Amarela, e ele diz que o livro sagrado que essa fraternidade usa é o Tao Te Ching. Ou seja, está diretamente ligado à Ásia, né, os asiáticos, a China, a Coreia, e enfim. Nós, no Centro de Estudos Teoses, aceitamos até certo ponto essa revelação e esse ensino, mas nós chamamos a Fraternidade de Dourada por diversos motivos. Um deles é para associar a cidade dourada de Asgard, a terra dos deuses da mitologia nórdica, do Eda, dos Edas, tanto a Eda poética como o Eda em prosa. E nós entendemos que a Fraternidade Dourada é constituída de deuses, muitos deles homens, que se elevaram sim, tanto na Ásia como na Europa e em outras regiões do globo. Eles estão unidos por uma mentalidade, eles estão unidos por uma visão e não necessariamente pela cor da sua pele ou pelo lugar onde eles nasceram. Há um livro que você consegue encontrar o PDF dele na internet, chamado A Irmandade de Odin, que seria
uma entrevista com membros dessa irmandade. O Centro de Estudos Teoses não está ligado à fraternidade religiosa nenhuma dessa natureza, mas as informações, eu posso atestar que as informações elas fazem sentido para a nossa tradição espiritual. Então eu vou ler justamente um trecho desse livro, A Irmandade de Odin, Irmandade de Odin sendo um outro nome para a Fraternidade Dourada, em que há uma descrição melhor do que aquela feita por Crowley no livro 418, tanto das 3 irmandades, como do progresso espiritual de todos os homens. Como é que você chega a essa Fraternidade Dourada e por onde você passa para chegar até lá. Vou ler. Se você tiver a cópia em PDF, página 27. Eu não encontrei o livro para vender fisicamente, então talvez não exista mais. Alguém deve ter, obviamente, em algum lugar guardar as 7 chaves. Então eu estou lendo o PDF, se você tiver, página 27. O autor do livro diz: vamos voltar aos seus deuses. Diga-me, por que destacar as divindades edaicas, dos Edas, dentre os incontáveis deuses que você disse que existem? Aí o representante da Irmandade de Odin: para responder esta questão, preciso contar a história de um jovem sábio chamado Inocente de Convicção. Muito bem, diz o autor. De acordo com uma antiga lenda, Inocente de Convicção decidiu testar os deuses para determinar quais divindades mereciam a maior honra. E como o sábio testou os deuses? Sendo rude com eles. Rude? Sim, Inocente de Convicção abordou os deuses proferindo blasfêmias familiares. Aí o autor, uma ideia interessante. De fato foi. Bem, para retomar a história, primeiro o sábio abordou a divindade que chamamos o adversário de todos os deuses. Um deus ciumento. Ele alega que apenas ele é divino. E como o sábio insultou esse deus? O sábio chamou de um cruel e destemperado déspota do deserto. E o que aconteceu? A divindade que foi abordada dessa maneira irrompeu numa terrível demonstração de ira e raiva e intimidou o Inocente de Convicção ao silêncio. O sábio não era muito corajoso, comentou o autor, Ele ainda não era um odinista. Por favor, continue sua história. Bom, uma pausa. O adversário de todos os deuses, o deus ciumento que alega que apenas ele é divino, o déspota do deserto, obviamente, é Jeová. E a coerção dele sobre o Inocente de Convicção ao silêncio é um elemento que aparece. O silêncio, ainda que não por medo, mas o silêncio é algo muito mencionado, tanto por Blavatsky, como principalmente Aleister Crowley. Blavatsky tem um livro, A Voz do Silêncio, E Aleister Crowley e Kenneth Grant, de modo mais pronunciado ainda, entenderam Lan, a entidade Lan, como a epítome do silêncio da iniciação, do Aion sem palavras, que alguns chamaram de Aion de Zayn. Essa é a fraternidade negra. Jeová disse que ele era o único Deus. Em paralelo a isso, Telemann diz que os deuses que os homens conheceram são falsos deuses. Então você tem a adoração a uma única divindade, seja ela uma única divindade, Hadith dentro do homem, Ha-Hor-Kuit, que é a fusão de Hadith com Nuit, uma unidade de Hadith com Nuit, ou uma única entidade mesmo, que é o Deus de Israel, o Deus do deserto. Ele é questionado pela sua crueldade e destemperança e ele sentencia ao silêncio. A seguir, o sábio abordou uma segunda divindade, aquela que chamamos o Deus que tem o esquecimento e rejeição. Pálido e diminuto, ele é o Deus que quer que todos os homens o amem e conheçam. E como Inocente de Convicção insultou esse segundo Deus, o sábio fez uma referência ao passado do segundo Deus. O que o sábio disse? Inocente de Convicção disse que qualquer entidade que tenha nascido no estábulo não cheirava como um Deus. E como a segunda divindade reagiu? A segunda divindade ficou decepcionada e magoada. Ele passou um sermão no sábio, ele reprovou o sábio com palavras condescendentes e concluiu seus comentários com estas palavras: você está perdoado, vá, minha criança, e não peques mais. Isso soa familiar, o autor diz. Algumas divindades tratam os homens como crianças. Por favor, continue sua história. Obviamente,
essa divindade que teme ser esquecida, e aí a coisa do esquecer você junta aí com vídeos que eu tenho feito, desconstruindo o Novo Testamento, qual Jesus, Jesuses, né? E você vai ver que essa entidade, obviamente, essa divindade é Jesus Cristo, principalmente na sua expressão católico-romana. Não esse Jesus nem deriva tanto assim da Bíblia, embora o Jesus da Bíblia também, é ele que diz, né, vai, não peques mais, mas é principalmente o Jesus vivido e pregado na Europa de modo especial na Idade Média, Jesus perdoador, Jesus cuida dos pobres, o Jesus que se dá a todos. Essa é a essência e o coração da fraternidade branca. Ele o afronta, inclusive ao afrontá-lo ele menciona aquilo que Crowley chama de fórmula da fraternidade branca. O fato dele ter nascido num estábulo no meio de merda de bicho é justamente a glória da fraternidade branca, que você vai ver inclusive em muitas escolas tântricas, né, na Índia, que é você pegar os elementos mais vulgares, mais baixos e elevá-los à divindade. É a hóstia que não tem cor, que não tem gosto, e que é divinizada, transformada em Deus, quer dizer, aquilo que é mais baixo elevado ao divino. Mas ele não apela a essa divindade, ele não apela a isso. Assim como Jeová não apela a fórmula em si. O déspota do deserto é justamente o deserto do abismo, o deserto da ausência de forma. Ele não olha para aquilo como uma qualidade, ele sentencia o inocente de convicção ao silêncio. Da mesma forma, Jesus aqui não olha para a própria fórmula da sua fraternidade, mas perdoa e deixa o cara ir embora. Bem, finalmente o sábio avistou a raça de senhores que chamamos os deuses edaicos. Em uma remota cidadela na montanha, ele os encontrou em um banquete com porco e vinho. Porco, comida impura para os judeus. Vinho, muito importante para os judeus, mas principalmente para os cristãos. Um elemento que o judaísmo rejeita, um elemento que o cristianismo recebe. E como inocente de convicção insultou esses deuses edaicos? Por que eu fiz esse comentário, né? Porque você vai perceber, esses deuses haviam transcendido as outras fraternidades. As proibições do Deus que se diz único e comungavam da bebida sagrada do Deus que teme ser esquecido. Como ele insultou os deuses edaicos? Usando uma voz férrea, os sábios denunciou como falsos deuses, que satisfaziam suas luxúrias e procriavam monstros. Isso aí, é exatamente como eles são. E como os deuses edaicos responderam? A princípio houve um momento de silêncio. Os deuses não estavam acostumados com tais ousadas impiedades. Mas eventualmente um dos comensais falou: Forasteiro, disse o Deus, vou lhe dar este aviso. Se sacar minha espada, ela não será embainhada novamente até que tenha o seu sangue nela. É uma ameaça fodida, né? E o que o sábio disse? Após uma pequena pausa, ele intuiu a necessária sabedoria. Quer dizer, até então ele não sabia. Ele teve a intuição da sabedoria diante daquela cena. E isso aqui é o que eu tenho chamado de gnose do combate. O Deus disse, ele não obrigou a ficar quieto e ele não o perdoou. Ele disse, se eu sacar a minha espada, ela não voltará sem o seu sangue. E esse desafio, essa provocação do Deus, deu um estalo, despertou-lhe a gnose. E ele falou essas palavras. Amigo, falou para o Deus, amigo, replicou o sábio, eu encontrei a coragem, e um homem corajoso não teme a ira dos deuses. E o sábio foi punido por sua ousadia? O autor pergunta. Não, pelo contrário, a audácia do sábio agradou aos deuses edaicos, e todos os comensais riram. Eles riram? Sim. E os deuses edaicos convidaram o inocente de coração para se juntar ao banquete deles, com porco e vinho, pois eles admiravam qualquer homem que ousasse confrontar o poder. Tal homem, eles declararam, era um confederado natural dos deuses. Aquilo que eu tenho dito, né? Nós vamos buscar a iluminação, nós vamos desenhar círculos mágicos, nós vamos expandir nossa consciência na árvore da vida. E o poder? E as forças que oprimem o homem? E as ameaças contra a nossa integridade? A gente lida com elas como? Elas não despertam uma fagulha de sabedoria em nós? Isso não é caminho. Ou é o caminho parcial. E então o sábio tinha encontrado sua resposta? De fato, e ele fez uma descoberta também. Qual descoberta? Cuidado com os deuses que não conseguem rir.
é que o rir, o divertir-se é um dos elementos principais da manifestação de Krishna, por exemplo. Quando a deusa Amatera Swami Kami, a soberana deusa da fraternidade dourada, se refugia na caverna celestial, os deuses a convidam para fora com festa, riso, dança. Cuidado com os deuses que não conseguem rir. Aí o autor, esta parábola é certamente reveladora. Termina o integrante da Irmandade de Odin. Não era uma parábola. De acordo com nossas lendas, os eventos realmente aconteceram durante a Idade dos Gestos Heróicos. O que a gente vê aqui? Essa é justamente a jornada do ser humano. Começando com um Deus que se diz único, que silencia os homens pelo medo, passando pelo Deus da graça, que perdoa, que não quer ser esquecido, até chegar à mesa dos deuses sentados na grande cidade dourada, até encontrar o desafio dos deuses que deve despertar coragem dentro de você, que deve despertar em você a convicção de que o homem que se encontra, ele não teme a ira de nenhum Deus, e que por isso ele pode ser convidado como um coigual, um confederado natural dos deuses, sentar à mesa deles e participar da comunhão com eles, participar da comunhão com a fraternidade dourada. Mais do que uma descrição das fraternidades que ainda existem, cada qual delas, basta você olhar para o mundo, você vai ver. Ela também é um mapa de como deve ser a nossa caminhada, de como a nossa consciência evolui e de onde nós devemos chegar, como que nós chegaremos até a mesa dos deuses. E, sem questionamento, sem pergunta, sem desafio, não há gnose. Sem combate não há gnose. Ele enfrentou o primeiro Deus, ele enfrentou o segundo Deus. E quando ele enfrentou os deuses edaicos, o Deus, ao invés de ofender-se, ao invés de obrigá-lo a calar-se, ao invés de perdoá-lo, Deus o desafia. Testa a sua coragem, testa a sua força. Certamente, se ele não encontrasse sabedoria, ou ele fugiria ou ele seria morto. Mas ele encontrou. A fagulha da revelação veio à sua mente, porque ele havia trilhado um caminho. Se você chegou à mesa dos deuses da fraternidade dourada, questione, desafie. E ao ser confrontado, como eu tenho feito com tantas pessoas na página, não fuja. Desperte. Conta sabedoria. Se você curtiu esse vídeo, não deixa de dar o teu like. Se achou uma bosta, dá o dislike também. E é nóis. Namastê.